Já vamos dar início oficialmente a esse momento de reflexão sobre o ministério. Uma reflexão para a gente entender um pouquinho o valor do ministério, quais são suas atribuições e principalmente os deveres do ministério em geral. Mas como todas as nossas atividades, todo o nosso dia, se inicia como? Orando. Vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito celestial, a nossa gratidão, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede, de estarmos diante do Senhor, bendizendo, louvando, engrandecendo, adorando a Ti, ó Pai, ao Teu Divino Espírito Santíssimo, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, inclusive por este dia especial, nesta congregação, em que teus filhos apresentam este novo templo ao Senhor. Logo mais o Senhor irá consagrá-lo à Igreja Apostólica. Mas nós estamos nos preparando, Pai, e pedimos a Tua bênção. Que o Senhor, através do Teu Filho amado Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de santos e anjos estejam conosco, dando-nos o entendimento, a sabedoria, para cumprirmos a nossa missão nesta terra como teus filhos, teus servos, para cooperar com a Igreja Apostólica que o Senhor nos deu, um caminho de fé e esperança. Pedimos à Senhora Avó, ao Senhor Santo Irmão Aldo, que o Senhor lhes dirijam este momento, inspire e toque ao coração de cada um de nós, para entendermos e valorizarmos a nossa missão de obreiros nesta Santa Igreja Apostólica. E certos de que os senhores estão ao nosso lado, junto com santos e anjos, abençoando este momento de fé também. A nossa gratidão e adoração, hoje e sempre. Amém. Pode se assentar. Muito bem. Ministério. Ministério quer dizer servir, certo? Então, o ministério é um dom. Servir ao ministério de nossa igreja é um dom. É a capacidade de executar alguma atividade na igreja em prol do benefício da obra. Seja obreiro, nós estamos falando de pastores, diáconos, diaconisas, são obreiros. Seja regente, músico ou corista. São atividades, funções do ministério da Igreja Apostólica. É algo a mais do que ser um membro de nossa igreja. Tem uma função diante de Deus. E essa função, mas eu acho bonito ser um diácono, ser um corista, ser um regente da igreja. É muito bonito. Mas ela tem que vir daqui, do coração, da alma. É uma vocação. Vocação é algo que recebemos numa intuição que vem do espírito, da alma, lá do coração, do profundo do coração. E essa intuição é como uma forma, um chamado de Deus para que nós possamos exercer a nossa função na igreja. Trabalhar, zelar, cuidar, a gente vai descrever tudo isso durante estes momentos que a gente vai ficar aqui. Por isso que o ministério não é algo assim vulgar, ele é muito especial. A igreja precisa do ministério, precisa. A igreja precisa de um coral. O que o coral faz na igreja? O coral alegra a igreja, alegra as nossas reuniões. Ele toca no coração, a música toca no coração dos nossos irmãos para que estejam prontos para receber a mensagem, além da música dos hinos serem mensagens, que muitas vezes complementam até a mensagem do boletim. Então nós vemos que o ministério de nossa igreja é uma opção, claro, de cada um, mas que recebeu de Deus aquela vocação, aquela sementinha que está guardada lá dentro, que vai brotar, que vai crescer, que vai frutificar.
E esses frutos vêm da dedicação de cada um de nós. A Santa Avó, o Santo Irmão Aldo foram os maiores exemplos no ministério de nossa igreja. Além da missão especial que eles tinham, a Santa Avó foi uma diaconisa exemplar. O irmão Aldo não foi um pastor, ele foi um pastor por excelência. Ele não exercia a função de púlpito, mas ele exercia a função de tocar o nosso coração espiritualmente. Então vejam que os dons de Deus é a capacidade que cada um de nós vamos exercer diante da igreja. E essa função, este cargo, essa atividade que exerceremos, cooperará na obra de nossa igreja, porque a igreja precisa de cada um de nós no ministério. Pois bem, nós vemos que o ministério do coral é um ministério, na grande maioria, de jovens, não é isso? Por quê? A música toca, é uma atividade que faz vibrar de uma forma bem forte o coração, e é uma expressão grande de adoração, de louvor, sim, mas é onde a juventude tem, esse grande prazer em servir a igreja. E o ministério de obreiros são ministérios que as pessoas mais maduras, mais idosas, se encontram justamente para poder servir. Por quê? Justamente, às vezes as pessoas se entendem, eu não tenho capacidade para aprender uma música, não tenho capacidade para tocar um instrumento, já estou no final da vida. E a avó deu uma lição muito importante. Nós vamos aprender aqui na terra até o nosso último dia de vida. Então a vida é um aprendizado. Aqueles que se acomodam na vida, estacionam inclusive na sua vida pessoal. A vida é um constante aprendizado. A gente precisa estar pronto para isso. E viver isso constantemente, porque vai alimentando a força dentro de nós. De aprender, de fazer coisas novas, de trabalhar, de zelar, não só da nossa casa, da nossa família, mas da nossa igreja. Mas o ministério de obreiros é um ministério mais maduro. É esse ministério das pessoas que têm um pouquinho mais de idade. E aonde essa interação que hoje nós estamos vivendo é uma interação muito forte, muito importante. Por quê? Nós precisamos olhar esses nossos irmãos que vieram já do início da igreja, que construíram o alicerce de nossa igreja junto com a Santa Avó, com o Santo Irmão Aldo, que tem histórias vivas, exemplos, e que os jovens precisam entender e compreender. Porque é importante, este momento que se unem, como estamos aqui hoje, e valorizem este momento. Por que eu estou falando isso? Porque nós passamos uma data que muitas vezes se passa até despercebida. O dia 1º de outubro, o que é? O dia do idoso. Mas é uma comemoração na terra. É sim, uma comemoração na terra. Porque para Deus não existe distinção. Todos são iguais. O reino dos céus, todos têm a mesma capacidade, o espírito. E não tem idade, Não tem idade no reino dos céus. Sabe por quê? Eternidade, o que é? Tempo sem fim. Então, para que contar tempo lá? Aqui nós contamos em função da expectativa de vida de cada um de nós. Mas nos céus não existe isso. Então, voltando um pouquinho, essa interação entre as pessoas que construíram, que trabalharam, que vêm zelando há muitos anos dos trabalhos de nossa igreja, e não só no ministério de obreiros, mas também no ministério do coral. Porque há muitas pessoas de idade no ministério do coral que cantam e que cumprem seu ministério com muita dedicação e tem muita história para contar. Então o conselho neste final de semana colocou uma nota no boletim. Quem viu essa nota? Nossa, não viram essa nota? É uma nota
não é uma mensagem, tá? Então nós vamos começar justamente por essa nota que está no boletim, que é um reconhecimento aos nossos irmãos idosos da Igreja Apostólica. Não é mensagem, é um reconhecimento. Eu peço que preste atenção nessa narrativa e depois tire as suas conclusões, que é muito importante para a gente meditar e continuar trabalhando sobre o ministério da igreja. Porque isso não vai ser lido de púlpito na nossa reunião. Eu vou ler aqui justamente com os irmãos para poder favorecer esse entendimento. Amados irmãos e irmãs, hoje dedicamos este momento para reconhecer, valorizar e agradecer aos nossos queridos irmãos idosos, servos fiéis, que ao longo dos anos têm valorizado e ajudado a Igreja Apostólica. Com seus passos firmes na fé, muitos cumpriram e continuam cumprindo a sua missão como pastores, obreiros, regentes, músicos, coristas e membros dedicados. São vidas que vivem e testemunham a obediência aos ensinamentos de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, iluminando o caminho da nova geração. O Senhor Jesus nos ensinou: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Mas também tem um salmo que revela um fundamento muito perfeito. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Olha só, um salmo foi escrito centenas de anos antes de Jesus. E ali, o salmista Davi, ou o rei Salomão, já escrevia isso de uma forma muito clara. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Esses versículos mostram que a missão dos idosos não termina com o tempo. Ela se transforma em sabedoria, exemplo e inspiração. A Santa Avó Rosa, mesmo em idade avançada, foi o maior exemplo de amor e dedicação aos mais jovens. O Santo Irmão Aldo nos ensinou que a continuidade da obra santa depende da união entre gerações, da transmissão da história da igreja e da preservação dos valores santos. A continuação do ministério da Santa Avó veio para um jovem, nosso Santo Irmão Aldo. E ele serviu por 44 anos no ministério, como pastor por excelência, sucessor da Santa Avó Rosa na nossa igreja. Queridos irmãos de mais idade, vocês são guardiões da memória da Igreja Apostólica. São testemunhas dos milagres, das revelações, das bênçãos que moldam nossa fé. São exemplos vivos de perseverança, humildade e fidelidade. Por isso é essencial que continue cooperando com a igreja, orientando os jovens, compartilhando experiências e promovendo uma nova geração de apostólicos firmes, obedientes e santos. A juventude precisa de exemplo vivo de fé. Precisa ouvir os testemunhos de quem viveu, vive e venceu com a ajuda dos nossos santos poderosos. Cada conselho dado com amor, cada oração feita com fervor, cada história contada com verdade, tudo isso é semente que germina no coração dos mais jovens. A Igreja Apostólica honra os senhores e nessas palavras reafirma nosso compromisso de caminharmos juntos, como uma só família, guiados por Deus, por Jesus, pela Virgem Maria, pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo. Que Deus continue abençoando cada irmão idoso apostólico com saúde, paz e vigor espiritual. Que suas vidas continuem sendo faróis de luz e que seus exemplos de apostólicos fiéis não se apaguem da memória da Igreja Apostólica. Nosso abraço fraternal. Aí foi, estimados irmãos, esta palavra de carinho aos nossos irmãos de mais idade neste final de semana, justamente pela passagem do Dia dos Idosos. Muito bem,
Agora vamos olhar essa reflexão e vamos trazer a nossa realidade. A grande maioria dos obreiros de nossa igreja, eles são idosos. Eles precisam, da ajuda, da cooperação dos mais jovens. Eles precisam do apoio daqueles que têm o vigor da vida ainda, que conseguem subir uma escada rapidamente. Aqueles que já estão mais idade precisam se segurar no corrimão. Então essa combinação que nós estamos falando é essencial para que o trabalho da igreja continue ativo e forte, essencialmente como Deus criou. Eu usei um pequeno exemplo, mas nós temos regentes que vão completar 50 anos no ministério. 50 é o jubileu, daqui a alguns dias. A congregação aqui pertinho. 50 anos. E esse irmão, ele tem que ser o exemplo para a nova geração. Ele tem que formar o seu sucessor. Ele precisa dar o apoio a essa geração mais nova que vai constituir a igreja de amanhã. Irmãos, nós não sabemos qual é aquilo que Deus preparou para nós. Se amanhã estaremos aqui, pertence a Deus. Então nós precisamos estar preparados, prontos para servir, claro, mas precisamos estar preparados para também preparar outros irmãos para a nova geração, para o futuro de nossa igreja. Poderá ser 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos. Compete a Deus. Quanto tempo a igreja vai ficar na terra? Está nas mãos de Deus. E uma coisa importante: enquanto houver esperança de Deus na salvação, a igreja vai estar aqui. Por isso que Jesus falou para a Santa Avó: nem o Filho sabe quando será o final dos tempos, somente o Pai. A decisão é dele, do seu divino Espírito. Então, se essa decisão é de Deus, enquanto houver esperança, por que a igreja está aqui? Por que a igreja agora conhecida em outras nações, estamos nos expandindo, não só na América do Sul, mas na Europa? Por que começa essa forma tão abrangente agora? É justamente a expansão do conhecimento e da oportunidade de salvação. Só que precisamos de ceifeiros, precisamos de pessoas capacitadas para ajudar na missão de evangelizar. O coral ajuda, grava o hino, a nossa reunião, depois vai para o ar. Mas será que é o suficiente? Será que os irmãos lá de Portugal não se sentem felizes em ter o seu coral, em um regente daqui para lá ajudá-los? Lá na África, estimados irmãos, eles clamam por uma pessoa que possa ensinar os hinos para eles. Nós temos na Argentina agora, vamos ter 3 reuniões, 3 locais diferentes. Primeira coisa que eles nos pedem: quando nós poderemos formar um coral? Primeira coisa que eles pediram para nós. Então vejam a importância do ministério, a importância do seu valor diante da igreja, como regente, como músico, como corista. Do outro lado, como pastor de nossa igreja, levar a mensagem, representar o conselho da igreja, porque nós não podemos estar presentes em todas as nossas reuniões, em todas as nossas congregações. Nós temos feito o possível, estimados irmãos, para poder visitar congregações, e ainda tem congregação que eu não conheço. Quantos anos já se passam? Então vejam que é um trabalho árduo, um trabalho de perseverança, de insistência, que depende do amor de cada um de nós. Pois bem, muito bem. Essa transição, essa passagem de conhecimento, precisa dos 2 lados estar com o coração aberto. Os nossos irmãos de mais idade, sejam regentes, músicos, coristas, como pastores, diáconos, diaconisas,
para preparar os nossos jovens. Como uma irmã de mais idade ou um irmão de mais idade vai limpar aqueles vidros? Entenderam o valor dessa junção, dessa união entre juventude e irmãos que têm essa capacidade de já ter trabalhado, já ter servido? Agora precisam entender, precisam se entender. Não, eu sou obreiro, eu sou diácono, eu sou diaconisa, esse trabalho é meu, ninguém vai mexer. Aí é uma coisa que chama-se orgulho. E na Igreja Apostólica não pode existir. Esse comprometimento desse trabalho, ele precisa ser, é um trabalho voluntário, é um trabalho de amor, mas é um trabalho de aceitação. Precisamos estar aqui, vamos fazer um dia de mutirão para lavar toda a igreja? Vamos. Vamos deixar só 3, 4 irmãos fazer isso? Não. Regente, convoque o coral. Vamos trabalhar, quarta-feira nós vamos fazer um mutirão na igreja de limpeza. Todos estão convocados. E é onde precisamos ter este amor, essa dedicação e essa união. Então vejam que a Igreja Apostólica, ela vem, né, desse trabalho e deste propósito muito forte. A sede foi construída em 1 ano. 1 ano. Um trabalho que na época da minha infância, 1970 para 72, eu lembro que meu pai, nos finais de semana, ia para a igreja para ajudar a carregar os carrinhos de terra, de areia. E a minha satisfação era ir com ele, né? Ficava olhando justamente, era criança, e no final pulava dentro do carrinho para ele carregar e dar uma volta com o carrinho lá do pedreiro. Então isso ficou marcado muito dentro de mim, em ver aqueles irmãos que trabalharam, que zelaram sem conhecimento, mas estavam presentes. A nossa presença faz a diferença. E aí, se colocarmos a nossa capacidade em função da igreja, tudo vai de uma forma muito especial para frente. Pois bem, mas a função de obreiro, né, de corista, de músico, de regente de nossa igreja, ela precisa também da inspiração. Por que precisa da inspiração? Pois bem, cante um hino sem inspiração. É um hino vazio. Ele não, parece que não toca a alma. Quando a pessoa quer fazer por aparecer, fazer gestos, fazer movimentos, expressões. O irmão Aldo uma vez falou, cuidado com isso. Isso não leva a nenhum lugar. Pelo contrário, vai atrapalhar o teu ministério. Então essa expressão de querer aparecer diante dos outros, seja diácono, diaconisa, pastor de nossa igreja, ou mesmo membros do ministério, atrapalha a sua função, a sua capacidade de servir. Nós precisamos fazer de alma, de coração o trabalho. Então vejam que a qualidade do trabalho, essa interação entre os irmãos que hoje são do ministério, mais idosos, com a juventude que está pronta para ajudar, para cooperar, que é mais ágil no trabalho, facilita o andamento das atividades da igreja. É onde a gente precisa cooperar um com o outro. O diácono e a diaconisa aceitar o trabalho dos coristas e os coristas quererem interagir com aqueles que têm mais experiência no seu ministério. E isso é fundamental para que os irmãos entendam e valorizem o seu ministério. Trabalhem nesse sentido para que haja realmente esse comprometimento de servir, de amar, de zelar da sua igreja, dos seus irmãos. Um obreiro, ele não zela só de si, ele zela daqueles que estão ao seu lado. Seja diácono, diaconisa, pastor ou membro do coral. O ministério de nossa igreja, ele é fundamental para a igreja, mas ele é fundamental para nós.
para a nossa vida que Deus nos deu a capacidade de fazer alguma coisa pela obra de nossa igreja. Então, se Ele nos deu a capacidade, vamos exercer, vamos fazer acontecer. Se o irmão Aldo se acomodasse, como seria a nossa igreja hoje? A avó já fez a igreja, já está tudo organizado, tudo. Vamos manter assim. O irmão Aldo não fez isso. O irmão Aldo fez acontecer tudo aquilo que a Santa Avó fez com determinação, doutrina, disciplina ali perfeita, e foi aprimorando os trabalhos da igreja, devagarzinho. Falta aprimorar ainda? Falta. Falta sim. Pensa que nós não sabemos? O conselho tem trabalhado nisso, principalmente com os nossos irmãos pastores. A gente sabe, existem pastores que muitas vezes têm dificuldade de leitura, têm dificuldade de expressão, e precisam, e a gente tem cobrado isso dos nossos pastores, precisam estar preparados para subir no púlpito com clareza, ler, transmitir uma mensagem aos nossos irmãos. E quantos já atenderam o nosso pedido? Quantos já entenderam que o seu ministério não é só para si, é para toda a igreja? E é assim o trabalho de obreiros, de diáconos, diaconisas, de coristas, de regentes. O trabalho não é só para ti, não é para si aparecer, é para o coletivo, é para todos. Então, se entenderem isso e buscarem, muitas vezes nós temos obreiros, pastores já, que já serviram muitos anos. Irmãos, tem aqui alguns exemplos aqui em Curitiba. Quantos já serviram os anos? Você que é mais jovem, se tiver alguma curiosidade, converse. Peça para poder estar próximo, contar alguma coisa, para te ajudar, como está nessa mensagem que foi colocada no boletim. E os irmãos que têm essa capacidade, que são um pouco mais experientes na vida nesse sentido, passem no momento de descontração, muitas vezes hoje, na hora do almoço, explique um pouquinho da sua história, da sua vida, do seu ministério. Quantos regentes, né, que passaram, e hoje, né, inclusive hoje, neste final de semana, nós tivemos um regente que foi para a glória celestial. Com certeza, né, essa é a nossa fé. E nós tivemos um irmão músico de nossa igreja. Cantava muito bem, desde o início da igreja. Inclusive, gravou muitos hinos para o programa Hora Milagrosa. E aí, ele terminou a vida dele, como todos nós vamos terminar, por um tempo. Terminou a missão dele, e aí o nosso irmão, que cuida lá das gravações, perguntou para o irmão Aldo se ia tirar do programa os hinos que aquele irmão cantava. E a resposta do irmão Aldo foi muito clara: por que tirar? Ele está cantando lá na glória celestial, por que nós vamos tirar? Olhem só, estimados irmãos, olhem só este exemplo. Nosso ministério, principalmente do coral, não termina aqui. Qual honra de um corista, de um músico, quando terminar a sua missão aqui na terra, cantar na glória celestial. E outro exemplo de uma irmã, né, que ia cantar um hino, o pastor de televisão escreveu, e aí depois não deu tempo para ela ensaiar, ela faleceu, e o televisão foi falar com o irmão Aldo, para poder ver as tratativas que iria fazer com aquele hino, queria até mudar, e o irmão Aldo falou para ele: ela já cantou esse hino diante da Santa Avó. Olha só. Então, às vezes a gente não entende, né, os desígnios de Deus para cada um de nós, para a nossa missão. E a gente precisa valorizar as oportunidades que nós temos. E se olharmos isso para a nossa vida pessoal, olha no seu trabalho lá, na sua casa, quantas oportunidades você tem. Não deixe passar essas oportunidades.
E quando estiver na igreja, no seu ministério, se tiver oportunidade, faça acontecer. Ah, mas eu quero tocar um instrumento. Se tiver capacidade, procure, estude. Ah, eu quero ser um pastor. Vamos nos aprimorar. Trabalhe a sua leitura, trabalhe a sua interpretação de texto. E aí eu vou citar um exemplo meu, tá? Que quando o irmão Aldo começou a pedir que eu fizesse a narração de alguns hinos, e aí eu ficava muito na dúvida, na dicção. Às vezes eu levava para casa para estudar aquela narração, e uma forma muito eficiente, né, de olhar e se preparar é diante do espelho. Não é narcisismo isso, não. É diante do espelho, porque você vai ver a sua compostura, a sua forma. Grave aquilo que você está falando. Isso é uma dica valiosa para os pastores. Leia uma mensagem e ali grave aquele momento. E depois ouça aquilo que você leu. Muitas vezes a gente tem cacoete de ficar repetindo palavras, né? Quando você ouvir, você vai entender. Puxa vida, eu preciso me policiar com relação a isso. Isso principalmente para os pastores de nossa igreja. Não perca a oportunidade de se desenvolver. Você se desenvolve, a igreja se desenvolve junto. Quantos regentes despontaram e estão despontando? Jovens, 12 anos já é regente de nossa igreja. E regente que não balança só os braços, não. Porque regente que balança o braço está cheio, mas é gente que ensina. Regente que tem vocação, muitas vezes, para falar uma palavra de incentivo, uma palavra amiga. Para, muitas vezes, estender a mão e levantar uma pessoa. Essa é a função de um regente, essa é a função de um pastor. O ministério de nossa igreja precisa desses componentes que fazem do trabalho do coral um trabalho de harmonia, um trabalho gostoso de participar, que se a gente sente aquela vontade, puxa vida, está chegando o horário de ir participar do meu ensaio. E aí, chega aqui, encontra desunião, encontra briga, desentendimento. Como é que vai voltar? Como é que vai apresentar o hino? Entenderam? Então a gente precisa estar ciente que o compromisso da igreja é sério, é um trabalho de união, é um trabalho de harmonia e principalmente um aprendizado constante. Ninguém chega no topo e fala assim, eu estou no topo, eu sou o primeiro. Nem o irmão Aldo falou isso, nem a avó. E porque muitas vezes algumas pessoas se tornam a estrela da sua função. Não pode acontecer. Então se a gente valorizar, falar assim, olha, eu estou lá, mas eu posso ensinar alguém, eu posso ajudar alguém, eu posso cooperar com alguém, vai subir mais um degrau da sua vida. É onde nós vamos crescendo espiritualmente. Espiritualmente. E se soubermos valorizar isso, a Santa Avó, o Santo Irmão vai dando mais inspiração, mais entendimento. Não só para pastor, não só para regente, para músico, mas até para um obreiro que trabalha na função de nossa igreja, até um corista. E com certeza, nós vamos fazer acontecer muito melhor. E os trabalhos vão ficar mais gostosos de serem realizados. O que é gostoso de ser realizado? É a vontade de participar. Isso que é o mais interessante. Não é, puxa vida, vou ter ensaio, agora vou ter que ir. Não é isso. Nossa, agora está na hora de ir para o ensaio. Vamos lá para o ensaio, vai ser um momento muito bom para me desenvolver, para aprender, para cantar logo mais para a minha igreja. Vejam a diferença? E tudo isso vai do seu coração. Vai do comecinho da nossa apresentação de hoje. Da vocação, do desejo que você recebeu de Deus e precisa saber cultivar para ele aflorescer e você ser bem-sucedido no seu ministério. Seja de pastor,
seja diácono, diaconisa, regente, músico ou corista. Obrigado por estarem aqui, né, junto, ouvindo essas palavras. Guarde no seu coração. São palavras de incentivo. São palavras que eu expressei do profundo do meu coração. Eu só li a mensagem que está ali no boletim dessa semana, palavras para os nossos irmãos de mais idade, um reconhecimento. Mas o que eu compartilhei com os irmãos foi tudo que eu aprendi com a Santa Avó, que eu tive a honra, né, mesmo criança, mas eu guardo essa lembrança muito forte no meu coração. Eu tinha 5 anos, faz tempo, hein? 5, 6 anos. Mas eu lembro claramente, quando eu chegava na igreja, o carinho da Santa Avó em receber as pessoas, em me receber. Meu desejo de ir junto com os meus pais para a igreja era chegar na igreja e diretamente a avó ficava, tinha um tablado assim na frente do púlpito, dos lados, e a avó ficava ali naquele cantinho, esperando os irmãos cumprimentá-la. E ali a minha grande satisfação era ir lá e receber o abraço da Santa Avó, beijar a sua mão. Esse incentivo eu guardo comigo e compartilho com os irmãos no sentido de, falar assim, nós temos muitas lembranças de nossa vida. E a lembrança forte que a maioria dos irmãos tem hoje é do irmão Aldo. Quem chegou próximo do irmão Aldo vai entender o que eu vou dizer agora. Quem chegou e não sentiu emoção próximo do irmão Aldo, não compartilhou com ele a graça de Deus. Porque o momento que nós chegávamos próximo dele, aquela emoção, aquela força, a gente sentia, a gente vivia. E muitos usufruíram isso, participaram disso. E a gente precisa guardar isso e saber que Ele continua diante de nós, junto com a Santa Avó. E precisa de nós. Precisa de cada um de nós. Se soubermos valorizar isso, entender o que Ele nos deu, a gente vai cumprir a nossa missão muito mais fé, amor e dedicação. Muito bem, guardem isso no seu coração. Foi de coração para coração. Então que os irmãos valorizem essa oportunidade, esses momentos, essa conversa amiga, franca que nós tivemos, e que melhorem no seu ministério como um todo. E lembre-se, como o irmão Aldo diz, somos uma família só, somos todos filhos de um mesmo pai, da mesma mãe, da mesma avó. E temos 2 irmãos perfeitíssimos, Jesus e o irmão Aldo, que estão ao nosso lado nos ajudando. Muito obrigado a todos.